E se a humanidade desaparecesse de repente? Uma pergunta intrigante, não é? Imagine um mundo onde de um dia para o outro todas as pessoas simplesmente sumissem. Esse cenário, digno de um filme de ficção científica, levanta questões profundas sobre nosso impacto na Terra e o que aconteceria com o nosso planeta sem a nossa presença. Você pode até se perguntar se a Terra sobreviveria melhor sem nós ou se entraria em colapso sem a intervenção humana. A resposta pode surpreender você, revelando tanto o lado devastador quanto o regenerativo da nossa ausência. Nessa jornada, vamos explorar como as movimentadas cidades se transformariam em metrópoles fantasmas, como o meio ambiente reagiria aos desastres industriais sem controle humano, e de que forma a natureza, livre das interferências, voltaria a prosperar. Então vamos lá. Imagine só, as vibrantes metrópoles de hoje, repletas de vida e atividade, se transformando em cidades fantasmas. Sem a presença humana, as ruas movimentadas ficariam silenciosas, os edifícios imponentes começariam a se degradar e a natureza retomaria o que um dia foi seu. Você já assistiu a um filme onde a humanidade desaparece e a natureza começa a dominar as cidades? Filmes como Eu Sou a Lenda retratam bem essa transição. O que antes era uma selva de concreto, agora se transformaria em uma verdadeira selva, com vegetação exuberante cobrindo cada canto da cidade. Os monumentos históricos seriam envolvidos por musgos e raízes, criando uma paisagem surreal, onde o tempo parece ter parado. Essa visão, ao mesmo tempo assustadora e fascinante, nos faz refletir sobre o impacto da nossa ausência na Terra e como a natureza sempre encontra uma maneira de se recuperar e florescer. Com a humanidade desaparecida, os sistemas industriais, antes mantidos por mãos humanas, começariam a falhar. Sem manutenção, usinas nucleares poderiam sofrer derretimentos catastróficos, liberando radiação na Terra. Incêndios industriais, sem ninguém para controlá-los, se alastrariam rapidamente, deixando um rastro de destruição e poluição. Imagine o céu de grandes cidades coberto por uma névoa tóxica, resultado de explosões químicas e fábricas em chamas. Esse cenário apocalíptico destacaria a nossa dependência da tecnologia e o frágil equilíbrio que mantém nosso mundo funcionando. Por outro lado, a ausência de atividades humanas reduziria drasticamente as emissões de gases poluentes. Com o tempo, a atmosfera começaria a se purificar, a qualidade do ar melhoraria e os rios, antes poluídos, começariam a se regenerar. No entanto, essa recuperação inicial seria lenta, marcada pelas cicatrizes dos desastres industriais. Sem a presença humana, a vegetação começaria a reclamar seu território. As raízes das árvores, antes confinadas às calçadas e parques, se expandiriam livremente, rompendo o asfalto e as fundações dos edifícios. Em poucas décadas, as cidades se tornariam florestas densas, onde a vida selvagem prosperaria. Os lobos, cervos e outros animais selvagens passariam a habitar lugares como a Times Square ou a Avenida Paulista, transformando esses espaços urbanos em novos ecossistemas. Além disso, as áreas rurais e suburbanas também experimentariam uma explosão de biodiversidade. Sem pesticidas e outros químicos, os campos se encheriam de flores silvestres e plantas nativas, atraindo uma variedade de espécies de insetos, pássaros e pequenos mamíferos. Imagine os quintais de subúrbios transformados em verdadeiros santuários ecológicos, onde coelhos, raposas e uma infinidade de aves encontrariam abrigo e alimento. Este renascimento natural seria um testemunho da força vital da Terra e nos lembraria do impacto contínuo que a humanidade tem sobre o planeta, mesmo em sua ausência. À medida que os anos se transformam em séculos,
as estruturas humanas começariam a se degradar, deixando apenas vestígios para futuras espécies descobrirem. Os grandes monumentos e edifícios, símbolos do poder e engenhosidade humana, lentamente se desintegrariam sob o efeito implacável do tempo e das forças naturais. Eventualmente, poucas evidências da civilização humana restariam para as espécies que viessem depois de nós. As estradas se tornariam trilhas naturais, os antigos carros enferrujariam até desaparecer, e os restos de nossos edifícios se transformariam em pó. Pense em como, daqui a milhares de anos, a Terra poderia parecer para os futuros exploradores, um planeta dominado por florestas, desertos e oceanos, com apenas algumas relíquias perdidas para contar a história de uma raça que uma vez dominou o mundo. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre como podemos juntos fazer a diferença e proteger o nosso lar para as gerações futuras. Vamos construir um mundo melhor, um pequeno passo de cada vez.